Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Faz tempo que eu não posto, eu sei, mas esse tempo que eu fiquei off, do canal, que eu não postei vídeos, eu creio que foi muito necessário pra mim. E eu tô de volta, estou de volta. Hoje eu quero conversar com vocês sobre como discernir, como reconhecer as respostas do Senhor. A voz do Senhor, as direções dele para nossa vida. Talvez você tenha clicado nesse vídeo porque você está passando por um momento, uma situação no qual você precisa ouvir a voz de Deus, ou precisa de uma direção de Deus para algo específico, ou você está vivendo algo pontual na sua vida que você fala: Deus, como seria bom ouvir ou entender qual é a sua vontade para isso. E sabe de uma coisa? A palavra de Deus nos diz que nós podemos sim buscar, porque será encontrado. Nós podemos sim pedir, porque será dado. E nós podemos bater na porta, porque ela vai se abrir. Então, orações são respondidas por Deus, exceto quando nós não pedimos, ou não sabemos pedir corretamente, exceto quando não buscamos, e exceto quando não batemos a porta. E às vezes a gente acha que a oração ela deve ser respondida rapidamente. A gente não tem paciência de esperar. Só que a gente precisa aprender que o Senhor muitas vezes trabalha em nós através da perseverança. Lembra daquela mulher cananeia que foi até Jesus pedir pela libertação da sua filha? No primeiro momento, Jesus não atendeu aquela mulher. Jesus meio que falou para ela assim: olha, você ainda não é a minha prioridade, porque ela era estrangeira, ela não fazia parte, do povo de Israel, povo judeu. Mas aquela mulher foi perseverante. E então Jesus, vendo a perseverança dela, vendo a fé dela, Jesus então a atendeu. Então, sabe, a sua perseverança, ela será recompensada. Será que Jesus tem visto perseverança em você? Será que Jesus tem visto fé em você? O que Jesus consegue ver? O que Jesus consegue sentir em você? Tem orações em que eu fui perseverante e que eu pude ver a resposta do Senhor. Só que eu aprendo que é tudo no tempo dele. Sabe, não adianta, às vezes a gente idealiza algo, porque tem que ser assim, porque é agora, porque é nesse tempo, eu preciso nesse tempo. Mas Jesus, ele tá dizendo assim: filha, apenas espere. E esse espere, esse silêncio, muitas vezes de Jesus, não é porque ele não quer responder, mas é porque simplesmente a gente não tá preparado para receber aquela resposta, ou então não é o tempo dele. Muitas respostas de orações que eu fiz, eu pude ver em tempos e formas no qual eu não imaginava, porque Deus age assim, Deus nos surpreende, Deus não age, os caminhos dele, os pensamentos dele não são como os nossos. Então teve momentos que eu já perguntei pro Senhor: Senhor, será que eu não mereço essa resposta? Por que ela ainda não veio? Mas eu sentia o Senhor dizendo que no tempo certo eu iria entender. Tem coisas que já estão prontas, mas a gente ainda não está preparado para receber. E no silêncio, o Senhor está trabalhando. Ele está trabalhando em nós. Na espera, Ele está trabalhando em nós. O problema é que a gente olha para o silêncio e vê desconforto. A gente fica inquieto, quando na verdade a gente deveria se aquietar. Se aquietar e reconhecer que Deus é Deus. Ele sabe o que Ele está fazendo, tem uma razão dele fazer o que ele faz. Sabe por quê? Porque Deus não age na ansiedade, na dúvida, no nosso ritmo acelerado. É quando nós aquietamos que então nós podemos ver o poder de Deus atuando em nós. Às vezes nós estamos acelerados demais, entende? Porque a vida nos cobra muitas coisas. A gente tá sempre correndo, a gente tá sempre ocupado, a gente sempre tá fazendo uma coisa e outra e tudo ao mesmo tempo. Às vezes a gente tá conversando e fazendo o nosso trabalho, a gente passa por alguém e não olha nos olhos dela, a gente conversa, pergunta algo, mas
a gente não presta tanta atenção assim. E com Deus é diferente. Para você colocar sua atenção em Deus, você vai ter que desacelerar. Para você ouvir a voz de Deus, você vai ter que parar. Sabe? Não adianta a gente simplesmente orar, Deus, o que eu faço aqui? Deus, me fala isso aqui, e sair correndo, fugir de Deus. A gente precisa aprender a ouvir o Senhor. Em momentos de oração, não simplesmente falar, mas por que não se silenciar? Por que não aprender a reconhecer a voz de Deus? Por que não orar a palavra? Por que não abrir a Bíblia? Por que não buscar na Bíblia as respostas? Porque a Bíblia contém direções pontuais, direções reais, direções no quais a gente às vezes está buscando em outros lugares, em sinais, em que alguém venha e me fala algo, em que eu ouça a voz de Deus audível, mas a gente ignora a palavra. E às vezes o Senhor quer falar com você na palavra, na Bíblia que está fechada. No Salmo 119, verso 18, o salmista, ele diz assim: abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da sua lei, ou das suas instruções, do que o Senhor faz. Então, às vezes, os nossos olhos estão fechados, nós estamos distraídos, nós queremos olhar para o Senhor e olhar para outra coisa. A gente não percebe as maravilhas de Deus, o que Ele está falando, o que Ele está fazendo. Então, às vezes, a gente não reconhece as respostas de Deus, a voz do Senhor, simplesmente porque a gente está longe dela, a gente está longe dele. Então, às vezes, a gente quer parar para orar só quando surge algo novo para a gente orar. Só quando a gente precisa pedir alguma coisa, quando tem algo novo para pedir, mas a gente não para conhecer a Deus. E como que eu vou conhecer a voz de alguém? Como eu vou ter comunhão com alguém no qual eu não conheço, no qual eu não me sento para ouvir? Entende? Então nós precisamos não apenas parar para pedir, mas para conhecer a Deus, para entregar, para desfrutar da tua presença. A gente pede tanto pro Senhor. A gente pede tanto pro Senhor. Senhor, eu quero mais de ti. Senhor, eu quero crescer em intimidade. Senhor, eu quero te conhecer. Mas quando Ele diz, entra no seu quarto, fecha a sua porta, a gente quer fugir. E sabe, o melhor de Deus não tá nas recompensas nessa terra. E nem nas respostas que nós precisamos para agora, as respostas que nós precisamos, mas tá quando Ele diz que a gente iria clamar a Ele e Ele responderia, ou seja, Ele viria. E Ele nos diria coisas insondáveis e grandes no qual a gente ainda não conhece. É isso que o Senhor tem para nós e esse é o melhor dele para nós. Às vezes você acha que o que você precisa é isso, mas o que Ele quer te falar, o que Ele quer que você experimente, o que Ele quer que você viva, é isso. É essa outra coisa que Ele conhece, você ainda não conhece, mas que é o melhor dele para você. Quanto mais a gente passa tempo com o Senhor e conhece Ele, as nossas orações são moldadas, são transformadas. Porque a gente começa a pedir não aquilo que é para nossa glória, não aquilo que é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer, é o que vai glorificá-lo. É o que vai honrá-lo, é o que vai estar de acordo com os seus caminhos. Então, Tiago diz que, em sua carta, que a gente ainda não recebeu porque a gente não sabe como pedir. E daí eu lembro de Ana, da oração que Ana fez para o Senhor. Ana pediu um filho, Ana fez um pedido ao Senhor, mas ela também entregou. Ela glorificou o Senhor com o seu pedido. Então tem coisas que o Senhor vai fazer e Ele quer fazer. Tem respostas que a gente vai receber, mas somente quando a gente entender sobre entrega. Quando a gente entender que não é para nossa glória. Quando a gente entender que não é simplesmente para me fazer feliz ou para responder um desejo que eu tenho. Mas é porque Deus tem um propósito que não é meu,
mas que é dele. O que eu quero deixar nesse vídeo é que se você buscar o Senhor, se você tem uma vida de oração, se você o ama, se você deseja mais do que respostas, mais Ele, você pode ter certeza que no tempo dele vai acontecer. No tempo dele, as respostas vão chegar. Mas você precisa confiar. Às vezes a gente está esperando o Senhor no vento forte, no barulho, no fogo. Mas Ele vai vir na brisa suave. Então a gente precisa amar o Senhor nessa simplicidade, buscar o Senhor nessa simplicidade. A gente precisa estar atento aos sinais de Deus também. Às vezes Deus vai falar com você através de, um post. Nossa, eu tava orando hoje cedo sobre isso e agora eu vi isso aqui. É Deus falando comigo. Talvez vai ser através de uma palavra de alguém, numa mesa de conversa. Talvez vai ser no momento quando você estiver ali quietinha orando e de repente Deus vai te dar uma palavra. Talvez seja numa circunstância. A gente só precisa estar sensíveis a Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus não vai falar de uma forma no qual você não entenda. Ele vai falar uma vez, ele vai falar duas, três, até que você compreenda que é Ele quem está falando. Não tem engano, não tem confusão, não tem dúvida, porque se tem dúvida, se tem confusão, não é Deus que falou. Então, em meio a tantas vozes, a tantas distrações, nós precisamos pedir ao Senhor para que nós tenhamos o nosso olhar preso nele, o nosso coração nele, para que não venhamos desviar, para que não venhamos nos perder. Então eu não sei quanto tempo você tem esperado algo por Deus ou está esperando uma resposta do Senhor. Talvez você diga, Deus, até quando? Parece que eu não vou aguentar mais. Mas sabe de uma coisa? A palavra de Deus nos diz que nós podemos orar porque o Senhor nos ouve. O Senhor te vê. Por isso ore. Por isso busque. Mas ore e descanse. Descanse o seu coração. Descanse na presença de Deus. Até você viver nesse lugar onde você vai dizer para Deus, Deus, eu poderia te pedir tantas coisas. Eu poderia orar tantas coisas e falar de tantas coisas no qual eu quero ou que eu acho que eu preciso, mas tudo que eu quero é a sua presença. Tudo que eu quero é estar na tua presença. Eu tendo uma resposta nas minhas mãos ou sem essa resposta. Tendo que esperar ou não. Eu só quero a tua presença. E esse vídeo não é para te dizer como o Senhor vai te responder ou quando Ele vai te responder. Mas é para te dizer que se você orar, se você buscar o Senhor, se você esperar nele, se você descansar o seu coração, se você confiar na sua vontade, no tempo dele as coisas vão acontecer. No tempo dele você vai discernir para onde ele vai te levar, o que ele quer fazer. No tempo dele a resposta virá. Quando ele quiser e da forma que ele quiser, você vai ouvir dele as direções, as instruções, tudo que ele tem para você. Tudo o que está guardado para a sua vida. Pode ter certeza que o Senhor não vai te deixar confundido ou enganado em relação a nada. Se você tem uma vida de oração, Ele não vai deixar, porque você vai estar sensível à voz dEle, porque você vai ter discernimento e porque Ele trabalha por você, te livra, mesmo quando parece que Ele está em silêncio. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.